Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós hoje celebramos a memória de um dos maiores santos da nossa igreja, porém tão pouco conhecido aqui no Brasil, São Carlos Borromeu. O nosso ex-bispo diocesano, Dom Ricardo, foi coroinha, acólito, na paróquia em que o santo que nós hoje celebramos foi batizado, viveu a sua meninice. A igreja, ao olhar São Carlos, a igreja olha com muito carinho. Por quê? Porque ele teve a hombridade e a dignidade de defender a fé católica contra o protestantismo que estava nascendo naquilo que entra na igreja, que entra para a história, como contra a reforma da igreja. A igreja que buscou no século XVI combater com desenvoltura a onda protestante. E São Carlos Borromeu é um dos primeiros que começa a aplicar na sua diocese toda a doutrina católica, a teologia católica, defendendo a fé católica dos protestantes, chegando ao ponto de não permitir que o protestantismo avançasse no território da sua arquidiocese, chegando ali a proferir muitas catequeses nas quartas-feiras do lado de fora da sua igreja, para explicar ao povo a doutrina católica, os ensinamentos católicos. Isso é tão interessante, minha gente, por quê? Porque nós temos muitas vezes pessoas há tantos anos dentro da igreja, mas que ainda não têm elã para aprender a doutrina católica, não quer estudar e dar as bases da sua fé, não tem disponibilidade para conhecer a fé católica. E vejam que a fé católica, quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos e defendemos. E não é por acaso tudo aquilo que nós cremos, que nós celebramos. Não é por acaso tudo isso que nós vivemos, tudo tem uma razão. Não é puramente antipatia como o mundo coloca, mas é fidelidade ao Senhor. Não é simplesmente um conglomerado de ritos belos para entreter as pessoas, não. É simplesmente a prefiguração da liturgia apocalíptica que um dia nós iremos viver no céu. A igreja, de modo algum, ela tem por finalidade perseguir os homens, mas tem por finalidade convertê-los, fazê-los conhecer a beleza de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre jovem, sempre belo, uma beleza que nunca envelhece. Por isso que a Santa Igreja, esposa de nosso Senhor, sempre rejuvenesce, sempre é bela, porque conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então São Carlos é um grande exemplo para nós católicos, de defensores da fé católica. É um grande exemplo para nós, de homens e de mulheres que devemos defender a fé, tomar consciência que a igreja não é o templo, tomar consciência que a igreja não é o padre nem o bispo, tomar consciência que a igreja é corpo de Cristo, esposa de nosso Senhor, e somos todos nós que pertencemos ao corpo místico de Cristo. É preciso defender a igreja, é preciso conhecer a igreja para poder amar a igreja. É uma pena que muitos lá fora não entendem a igreja e se danam a criticar a igreja. É uma pena que muitos dentro da própria igreja
por não entenderem a igreja, em muitos momentos são incapazes de defender a igreja, e uns tantos capazes de criticarem a própria igreja. É preciso conhecer, é preciso ser dócil, é preciso de verdade que os cristãos dos dias de hoje resgatem o conhecimento de doutrina, conheça a fé católica deixada por Jesus, e que não houve quebradura, e que não houve ruptura nesses 2000 anos de história, porque a fé que nós hoje professamos é aquela mesma de Pedro: Tu és o Santo de Deus. É a mesma da bem-aventurada Virgem Maria: Faça-se em mim segundo a Tua palavra. É a mesma de São Carlos Borromeu. É a mesma de São João Paulo II. É a mesma que nós aqui em Gambeleiras professamos: uma só fé, uma só doutrina, um só Senhor, uma só igreja. Mas nós católicos devemos tomar jeito e devemos de verdade buscar compreender a igreja. Por que a igreja venera as imagens? Porque a missa é um rito fixo? Porque o sacerdote usa essas roupas diferentes? Porque a igreja é a favor da vida e contra o aborto, contra a eutanásia? Por que será que a igreja é a favor da família tradicional? Porque a igreja está de pé nesses 2000 anos de história, e tantos exércitos e tantos impérios quiseram destruí-la. Todos se destruíram e ela permanece de pé. Por quê? Porque o Senhor, Ele mesmo nos disse, Ele mesmo nos falou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja católica vai permanecer de pé até que o Senhor venha. Ninguém é capaz de destruir essa igreja, porque ela é um sonho sonhado de Deus. É por isso que essa igreja é chamada de porta do céu, porque só se salva quem por ela passa. E é que nós devemos entender o batismo, a penitência, a crisma, o matrimônio. Devemos entender a intercessão dos santos, a ressurreição. Devemos entender a hierarquia católica, para cada vez mais amar essa igreja, sermos verdadeiros arautos do Evangelho, capazes de anunciar Jesus em meio ao mundo, capazes de discernir nas pessoas em dúvida o papel da igreja, para que elas, pertencendo à igreja pelo batismo, defendam a igreja, amem a igreja e por ela cheguem ao céu. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, falar mal da igreja de Jesus Cristo é falar da minha família. Falar mal da igreja de Jesus Cristo é falar mal simplesmente do corpo de nosso Senhor, corpo santo, embora nós sejamos pecadores, corpo de Cristo todo digno, embora nós somos indignos, todos nós. Mas a igreja, em sua missão sublime, graças a Deus, tem por missão nos pregar a verdade, nos mostrar a verdade, nos levar a Jesus Cristo. E nós devemos entender, devemos compreender que a igreja não é simplesmente uma associação de amigos, como muitos pensam, mas é o corpo de Cristo, é a sua esposa, é uma instituição fundada por Ele, que tem como objetivo não a nossa felicidade aqui, mas a nossa felicidade nos céus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, escutando as preces e intercessões de São Carlos Borromeu, alguém que me é tão caro, alguém que me é tão importante na minha caminhada. Eu lembro de uma situação que eu vivi lá na Catedral de Milão, na Catedral de São Carlos, onde eu contemplei uma capela batismal do modo que eu tinha interesse de construir aqui do lado. E lá nessa igreja
Eu já estava nos últimos dias para vir embora para o Brasil. E estava lá em Milão e, de repente, eu entrei na sacristia lá da catedral e do lado tinha uma loja de artigos religiosos. E eu olhei um cálice, namorei aquele cálice, eu disse assim, queria esse cálice daqui, porque eu tenho tanta devoção a São Carlos Borromeu. Eu queria um cálice aqui da Catedral de Milão. Só que eu já ia embora, não tinha mais como cambiar dinheiro, não tinha mais prazo, não tinha mais hora. E aí eu fiquei pensativo assim, mas por que eu não me programei para isso? E olhei um cálice, olhei de novo. E nisso, duas amigas que eu tenho em Brasília, uma delas funcionária aposentada hoje do Supremo Tribunal Federal. E aí elas eu conheci lá na minha estadia na Itália. E ela chegou para mim e falou assim: você gostou desse cálice? Eu falei, gostei. É bonito, né? Eu falei, é bonito. E fui embora. Quando nós entramos no ônibus da peregrinação, aí ela pegou e me entregou assim: tome aqui um presente para você. Luzia e Ivaneide de Brasília, as duas. Quando eu abri no próprio ônibus, aí era o cálice que eu queria e um missal em latim que eu não tinha comprado. E eu fiquei impressionado com aquilo ali. Meu Deus, como é que elas viram, perceberam isso aqui? E aí eu fui perguntar assim, mas Ivaneide, por que você comprou um missal em latim? Ela disse assim para mim: porque eu vi você acompanhando a missa toda na Basílica de São Pedro, rezando tudo em latim, na maior tranquilidade. E aí você lembra não que eu lhe perguntei se vocês estudavam, você falou que sim, e aí eu comprei para você. E aí até hoje é o missal que eu tenho no rito de Paulo VI, que está lá assinado por ela. E o cálice simples, mas eu de Milão, que muitas vezes aqui eu celebrei com ele. Então, são duas lembranças que eu guardo com muito carinho da Catedral de Milão. E também com muito carinho contemplei o coração de São Carlos, na cidade de Roma. Até coloquei uma foto hoje. Encontrei de um amigo que colocou na Paraíba, Padre Saulo, e coloquei também nos status. Mandei para ele assim: estou carregando a sua foto, e coloquei. Porque tive a graça de contemplar também o coração daquele homem, que ao estudar a sua vida, que ao ler a sua biografia, tanto me fascinou. A dignidade de defender a fé, a capacidade de catequizar, de ajudar ao seu superior, de orientar aqueles não instruídos na fé, para atraí-los todos a nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, é tão interessante isso, até a liturgia faz referência, por fim, no final do seu ministério, São Carlos Borromeu enfrentou uma peste na sua diocese. E ele não deixou de celebrar a Eucaristia. Em momento algum fechou as portas da sua igreja. E quando no ano passado nós começamos a pandemia, eu me inspirando em São Carlos Borromeu, assim também, sem medo da Eucaristia ser distribuída na boca, mas com fé em Deus, sem medo de deixar a igreja aberta, nunca fechei, nunca celebrei uma missa com as portas dessa igreja fechada. E encontrei isso, entendi isso, e tive por base isso, essa história de São Carlos Borromeu, que deve de verdade ser um grande exemplo para todos nós, para defendermos a fé e para amarmos a igreja de nosso Senhor, que haverá de nos levar aos céus. Que São Carlos Borromeu por nós interceda e nos faça cada vez mais corretos na doutrina, para que assim nós possamos juntos alcançarmos o céu.